Então, És pronto. diretor de fotografia deste quadro? Como é que começaste a carreira? Eu sou o Otávio Espírito Santo, estou no cinema há 37 anos, comecei em 37, comecei em 1974, é 37, não é? É. E depois, meu pai era diretor de produção e produtor do cinema português, foi um diretor de produção extremamente importante, entre 72 e 83, quase que produziu todos os filmes portugueses, principalmente os filmes do Centro Português de Cinema, e depois nas suas atividades através da PROL, que era a sua casa de produção. Bom, eu era jovenzinho e nas férias acompanhava o cinema nos anos 60, conhecia todos aqueles que começaram o cinema novo português. E foi graças a essa experiência nas férias, de ajudar os eletricistas, os maquinistas, porque o cinema português era muito artesanal, quer dizer, não havia pleno emprego, eram os únicos que tinham um trabalho mais ou menos inconstante, mas que viviam da profissão, eram realizadores, criativos, que tinham outras atividades, ou na publicidade, ou na escrita, enfim, e os diretores de fotografia, que eram principalmente três, os da nova vaga do cinema português. O Manuel Costa e Silva, já falecidos, grande diretor de fotografia, os três principais, o Elcio Roca e o Acácio de Almeida. Depois havia também o José Luís Carvalhosa e mais tarde, na sequência, porque o cinema português não é muito prolífero em diretores de fotografia, porque o meio é pequenino, portanto, durante anos e anos são sempre os mesmos. E portanto, maquinistas, eletricistas, apareciam consoante havia um filme, vinham da construção civil, eram verdadeiros operários. Para fazer os charriots, para pôr as luzes, enfim, para ajudar a realização do filme de autor, que se contava sempre com pouco dinheiro, com a amizade, mas que nessa altura os salários eram baixos, portanto o cinema era um a mais para essa gente que vinha. E eu também vinha nas férias, deixava de estudar, não é? Estava nas férias, e vinha com o meu pai para as filmagens. E graças a isso, a malta conhecia-me todo, os Matos Silva, os Cunhateles, os Acácio de Almeida, o Costa e Silva. E em 74, o Fernando Matos Silva, João Matos Silva, Zé Nascimento, Zé Luís Carvalhosa, Carlos Alberto do Som, convidaram, foram logo a seguir ao 25 de Abril, perguntaram ao meu pai se o puto, neste caso, o Tavinho, sou eu, queria fazer cinema. E o meu pai disse, ele já é grandinho, pergunta-lhe diretamente. Eu com estes anos todos gosto muito de cinema, evidente, é por isso que continuo a fazê-lo, aqui em França, mas acho que o meu pai precipitou-se um bocado. Eu podia ter feito o meu percurso desportivo, professor de Educação Física, que era isso, e finalmente com o cinema, evidente, jovem, a Revolução de Abril. Eu tinha estado também no Cineclube Imagem, porque o meu pai e muitos realizadores da Nova Vaga vêm dos cineclubes, e eu também tinha essa experiência, portanto, a função do cinema em relação ao povo português, ao conhecimento, ao espírito democrático, não sei o quê. Portanto, interessou-me logo. Eu estava envolvido já politicamente também, nos grupos dos estudantes democratas de Lisboa. E, portanto, quando o Matos Silva veio perguntar se eu queria trabalhar com eles na nova cooperativa, na Cinequipe, eu disse logo que sim. Uhum. Digo logo que sim. Foi logo lá, cheguei ao 25 de Abril, em 74, com esta equipa do Fernando Matos Silva, João Matos Silva, Zé Nascimento, José Luís Carvalhosa e Carlos Alberto do Som.
o José Luís Carvalho, portanto, eu disse, mas eu, assistente de imagem, não conheço. Não te preocupes, nós vamos te ensinar. E o que é certo é que tive a sorte de... Era uma equipe bem unida, com bastante... Pronto, os motivos, Portugal nada se tinha feito verdadeiramente de documentários verdadeiramente sobre o povo português, recolha dos problemas femininos, operários na altura, das mulheres, dos jovens e, portanto, da história dos judeus. Fizemos muitos filmes sobre o caminhar dos judeus em Portugal e como eles estavam escondidos na sociedade, porque foram perseguidos pela Inquisição e pelo fascismo, e, portanto, aquilo tudo foi-se perdendo. E corremos todo o país a fazer filmes que estão todos na posse da televisão. Eram as séries para a televisão, era subsidiada em 16mm, preto e branco, e fazíamos era 4 ver e pensares de 25 minutos, 2 nomes de mulheres de 50 a 52 minutos e depois alguns unitários sobre... Portanto, foi um ano e meio de trabalho a correr todo o país, foi extremamente interessante. Como é que chamava-se a cooperativa? Cinequipa. Chamava-se Cinequipa e o meu professor, finalmente, porque eu estava preocupado, mas eu não sei o que é ser assistente de câmara. Mas tu fazes fotografia, já estiveste no platô, vais aprender rápido. E, de facto, tive a sorte de cair nas mãos de José Luís Carvalhosa, nessa altura um jovem diretor de fotografia, dos anos 60, como eu disse, Manuel Costa e Silva, Elcio Roca e Acácio de Almeida. Os diretores de fotografia que faziam publicidade, documentários, longa-metragem. E, portanto, o único verdadeiramente que sai com um curso de fotografia de origem é o Manuel Costa e Silva, formação fotógrafo no estrangeiro. Depois o Elcio Roca é através da experiência prática. Aliás, é um diretor de fotografia que eu considero bastante porque vem do meio operário e consegue ser um dos nomes fortes da cinematografia portuguesa e com qualidade e o Acácio de Almeida, que era funcionário na Judiciária de Lisboa, acho que se não me engano, e que também, gostando do cinema, caiu e começou-se a interessar, e como é um estudioso, é um homem, é minhoquinhas no bom sentido, gosta de investigar, estudar, dedicar-se a ouvir a pessoa e tem o seu gosto também artístico, portanto soube transportar ideias à nova cinematografia portuguesa. E pronto, eu tive a sorte de cair no José Luís Carvalhosa, que mais tarde verifiquei que é aquele mais que o Costa e Silva, mais que o Elcio Roca, mais que o Acácio de Almeida, com capacidades didáticas efetivamente de transmitir. E foi ele que me deu todas as bases e responsabilidades nos métiers, nas profissões de imagem. Eu sou diretor de fotografia também como eles, mas portanto foi muitos anos, tive 22 anos como assistente de câmara e foi aí que às tantas já não suportava, porque não tinha maneira de ser operador ou diretor de fotografia, porque o meio português é muito reduzido e ainda hoje o Acácio de Almeida faz curtas-metragens, mesmo curtas-metragens, coisa que, por exemplo, toda a gente tem direito a fazer, tudo é evidente, mas acho que é uma coisa que deveria estar nas mãos da juventude, dentro do nosso e, portanto, de jovens equipes e tudo isso. Portanto, o meio, por ser pequeno também, é evidente, não é culpa desses profissionais, está reduzido a meia dúzia e são sempre os mesmos. E portanto, às tantas decidi emigrar para a França por questões pessoais, mas como tinha conhecimentos de muitos franceses, finalmente continuei no cinema, porque as pessoas, estás aí, vem. Passado rapidamente 3 anos a trabalhar como operador, disseram, mas porquê é que trabalhas como cameraman? Começa a fazer fotografia. Bem, mas lá fiz
fiz a fotografia, não muitos longas-metragens, mas fiz 5 longas-metragens. Depois é uma questão de chance, os filmes são vistos ou não. Mas principalmente estou no ramo do documentário e pronto, e faço a minha vida em França, e foi isso que me deu o mais, daquilo que eu esperava há muito em Portugal. Também não cheguei a ser verdadeiramente operador ou diretor de fotografia com todas as possibilidades que tinha, porque nasci no meio, toda a gente me conhecia, me tratava muito bem. É porque, de facto, me impliquei politicamente na tentar organizar o meio técnico e operário português, em termos cinematográficos, e os meus amigos, produtores, mesmo considerando a minha técnica e não sei o quê, não queriam ter um posto de responsabilidade. Certamente foi por isso que... Portanto, eu tinha muito trabalho como primeiro assistente, mas não me davam a possibilidade de me realizar profissionalmente. Portanto, decidi vir para a França, porque o posto de diretor de fotografia é um posto de decisão, é um chefe de posto na hierarquia cinematográfica, que é uma pirâmide. Isso assim é um bocado a estrutura económica da construção civil, e portanto o patrão, os arquitetos, os engenheiros, e tudo isto vai-se esmiuçando para um trabalho coletivo. E de facto o meio é pequeno, e quando nós pomos questões laborais, de organização, dizer que não queremos trabalhar com um chefe eletricista ou um chefe maquinista, porque para este, como chefe de posto, deves ter a capacidade de escolher os teus técnicos, não é? E os produtores portugueses não querem isso. Impõem porque têm estatutos, têm materiais, têm as suas equipes formadas, homens de mão que são fiéis, ou por salários ou por disciplina, e não querem gente do exterior. É sempre muito estranho, mas toda a gente se conhece, toda a gente se ri. Assim? Mudou um bocadinho, mas é feito muito em grupos em seitas vagabundas. E pronto, e como toda a gente me conhecia, e por aí fora sabiam que eu tinha aqui em França um grande gueule, que não tinha papas na língua, ou que não me deixavam subir para lugares de decisão. Acho que é por isso. Aliás, tenho provas em relação mesmo ao Paulo Branco. Nos Estados Gerais, uma vez pus-me eu e os técnicos a uma coisa que ele fez, um disparate, nessa altura, às juventudes, talvez agora seja mais sagesse, não é? Mais sábio nas suas coisas, mas portanto, em França, ele sabe que eu estou aí, bem podia, até acho que me enquadrava bem no tipo de produção que ele tem, e nunca me chamou, porque eu opus-me politicamente ao senhor. Portanto, isto, sendo de democracia e não sei o quê, em Portugal continua a haver senhores em todos os ramos. Os novos senhores do coisa. Em França é maior, há todo um espírito, é como a democracia, é maior, há outra liberdade, há um exercício de democracia há mais de 200 anos, que, enfim, está em risco neste momento, com todos os desvairos políticos que tem havido no mundo, mas o cinema também é isso. Portanto, o cinema faz parte da sociedade, e portanto as pessoas que estão no cinema, eu acho que o trauma fascista traumatizou as pessoas, mesmo que nós sejamos abertos, temos uma compreensão da democracia, que é uma democracia isolada e envenenada, e portanto quando temos o poder, podemos ser muito mauzinhos. Sim. Eu acho que a mentalidade um pouco fechada, de insular finalmente Portugal,
sendo a ponta do continente, para mim tem uma mentalidade insular, como os madeirenses. Está tudo rodeado, estamos fechados, defendemos, somos os maiores, somos os pobrezinhos, somos os grandes. E não somos sempre melhores que os outros. Enfim, há umas coisas assim da mentalidade geral. Não podemos entrar em generalidades, mas é assim. Mas pronto, foi em 74 que comecei a trabalhar e trabalhei com eles todos, com o Manuel Costa e Silva, com o Elcio Roque, com o Acácio, depois com muitos estrangeiros, porque entre a altura a minha vida, portanto, tive 2 filhas, a instabilidade do cinema português continua atualmente, um ano há 10 filmes, o outro ano não há, agora parece que com a crise económica ou financeira é extremamente grave mesmo, não há dinheiro para nada, a publicidade de vez em quando, até mesmo isso está mal, portanto... não sei, às tantas o Cunhateles teve projetos internacionais, principalmente com os franceses, muito telefilme, longas metragens também, e foram técnicos como eu e como o Zé Gomes, o Manuel Carlos, o Rafael, que é o Lito, eletricista, enfim, a Mário Soares, não o presidente, o eletricista, chefe eletricista, e muita outra gente. Éramos a ponta do exemplo, que tínhamos excelentes técnicos para receber os estrangeiros. E, portanto, comecei a trabalhar só com estrangeiros porque ganhávamos mais. E depois também começou a sair muita gente do conservatório que trabalhava mais com os filmes portugueses, era mais barato, os produtores, portanto, nós, com encargos, no meu caso, familiares, era só os filmes estrangeiros. Os outros, como nós estávamos a ganhar mais dinheiro, já nem nos vinham perguntar se queríamos trabalhar, portanto, é um bocado chato, porque às tantas estávamos a fazer filmes que não estavam ligados, de facto, aos nossos interesses mesmo culturais. Mas ouvi coisas um bocado chatas de alguns oportunistas do cinema português, dizendo que eu era um mercenário, não sei o quê. E tudo isso fez-me que, de facto, anos mais tarde, decidisse sair de Portugal. Considero-me um exilado do cinema português e, portanto, não tinha nada... E para fazer, para evoluir a carreira. E uma das coisas que eu tentei fazer e que fui um dos que andou a tentar estimular isso e que fui eu um dos primeiros na prática a ir buscar jovens, porque eu no campo da imagem, com a sofisticação de material de câmara, com as equipas a cada vez serem maiores, não poderíamos ser um assistente para uma pequena câmara 2C. Eram a BL, a RBL, a RBL4, a 535, quer dizer, às tantas havia moços que eu também dava cursos de vez em quando, de passagem prática no Conservatório de Cinema de Lisboa, e havia jovens extremamente interessantes, que atualmente até são diretores de fotografia em Portugal, e comecei-os a trazer ao cinema português, principalmente a partir de 1983. E comecei a ser e fui um dos primeiros assistentes, porque não havia muitos. Era o Carlos Mena, que desapareceu, o Francisco Silva, Chiquinho, que veio depois a ser operador para documentários de televisão mais tarde, mas era eu, finalmente, na longa-metragem. O Zé António Loureiro, que é agora um dos diretores de fotografia de ponta e finalmente da minha geração o único que se mantém e que toda a gente o quer, que mostra boa qualidade, portanto, que foi assistente do Acácio, o assistente fiel do Acácio, e que o Acácio, raro os diretores de fotografia a ajudarem os assistentes a subirem ou a dar, mas que o ajudou um pouco. Foi o único mesmo. Trabalhou com ele 12 anos, mais ou menos. Sim, foi o único. Foi, e depois também os contactos, as maneiras de ser, não sei o quê. Foi o único que, de facto, porque, por exemplo, houve outros. O Zé Luís Carvalhosa continua com os Matos Silvas, acho eu.
também não fez a mesma obra de um Acácio de um Roca ou de Manuel Costa e Silva, e é um homem de alta qualidade. Atualmente é professor, diz-me que não sabia. É a única maneira. Depois, o João Abel Abuim, também trabalhei com ele, também veio professor para conseguir manter a família e dar educação aos seus filhos e não sei o quê. O Mário de Carvalho, que excelente diretor de fotografia, que fez o seu primeiro grande filme, O Bobo, José Almeida Moraes, para mim um dos melhores filmes portugueses, ao qual eu terminei 10 anos depois com a fotografia, é muito engraçado. Não é? Mas, quer dizer, aí vemos o meio português. Estes jovens, José Luís Carvalhosa, João Abel Abuim, Mário de Carvalho, tinham todas as condições para serem grandes diretores de fotografia. Mais tarde, ali naquela zona de João Abel, Mário de Carvalho, apareceu o Daniel Delny, que também está na escola, quer dizer, fez filmes também interessantes, já de uma outra vaga de cinema. Quer dizer, aqueles que queriam o trabalho era sempre Manuel Costa e Silva, Alce Roque, e portanto, é por isso que às tantas eu tentei trazer a nível do assistanato, criei muita gente que são os novos atualmente, e eu às tantas estava cansadíssimo e vim para a França. Com histórias de amor também, já tinha-me divorciado, pronto. E aqui conseguiste encontrar a liberdade que querias? Não, porque a liberdade é toda relativa e a sociedade é exatamente a mesma, mais desenvolvida, menos desenvolvida em termos do debate democrático, não é? De toda a maneira, e vê-se agora pela crise económica, é exatamente a mesma coisa, só que é um cinema, quando falta dinheiro não faz cinema, e aqui há sempre uma margem de manobra, por enquanto, efetivamente, para fazer coisas. E a produção também é maior. A produção é maior, as pessoas não... Quando tu tens problemas no grupo com que trabalhas e que já não queres mais trabalhar, passas ao grupo a coisa porque és bom profissional e, portanto, tens sempre uma saída, uma hipótese de saída, mas há momentos, atualmente não é fácil, com o corte, a tentativa de corte da publicidade no serviço público de televisão, a crise financeira, não sei o que, principalmente no ramo, o primeiro a sofrer foi o ramo do documentário, e agora começa como a crise se prolonga e vai se prolongar ainda por uns anos, é os telefilmes e a longa-metragem, principalmente aquilo que caracteriza a diversidade do cinema francês, e isso é perigosíssimo, que são os filmes de budget médio. Portanto, os filmes baixos vão-se fazer com os jovenzinhos saídos da escola, porque é o mesmo fenómeno, finalmente, como metem o país ao nível dos países pequenos, em termos em nome da recuperação económica, fazem medo às pessoas e, portanto, tentar... Então vai-se buscar os jovenzinhos, que têm direito também a trabalhar, evidente, mas a baixo preço, e todos aqueles que têm experiência, não sei o quê, ficam mais no desemprego. Eu estou a falar em relação à longa-metragem, telefilme. Eu não tenho... O documentário atualmente está a recuperar, porque a lei da televisão, da publicidade, não passou integralmente, há uma retoma, e, portanto, como os franceses, na sua diversidade, gostam de mandar equipes para todo lado, desde o Tibete à África ou à América Latina, há sempre sujeitos para todos os canais de televisão. Tive France 5, as coisas de cabo, a Arte, a France Television, toda essa gente mexe com muita coisa, portréus, as coisas de individualidade, os sujeitos mais universalistas, a ecologia, e há sempre... eu estou... Esperemos, faço muita coisa desse tipo. Por acaso tinha aqui uma questão que era... Não sei...
dizes que te dedicas mais ao documentário, mas também já fizeste ficção. Para ti há diferenças quanto à direção de fotografia quando se faz um documentário ou uma ficção? Quais são as maiores diferenças? Isto passa já pelo proposto do realizador, não é? Eu, na minha formação cinematográfica, o documentário, o realizador, é uma forma de se exprimir dramaturgicamente sobre um ato que pode ser natural ou de uma observação que ele faz da realidade da vida, não é? Seja geral, seja específica, música, antropologia, etnografia, enfim, todas essas coisas. E o diretor de fotografia tem que ter a capacidade intelectual e técnica para interpretar os seus anseios, os seus desejos, e depois tentar aproximar-se com os meios que tem à sua disponibilidade. Sabe que isso influencia muito o orçamento, o budget, o tipo de câmara, aquilo que exige, se trabalho interior, trabalho exterior, atualmente, se falarmos numa coisa de sonho, se há o operador de som, cada vez mais as equipes do documentário, por exemplo, são reduzidas, as equipes de longa-metragem também, quer dizer, e às vezes é complicado. Eu, por exemplo, atualmente é extremamente doloroso partir para documentários e não veio o operador de som. O operador de som é um elemento que não vai. Porque é uma pequena câmara, o microfone, e está muito bem, não sei o quê, mas em situações complicadas o realizador pode não ter o som exato, que é normal. E isso é necessário, o som é fundamental, mesmo sendo um homem da fotografia, durante anos sempre meteram em disputa o som e a imagem, e de facto não, o som é extremamente importante. Mas em relação à tua questão, eu para mim vejo da mesma maneira, e o documentário, de uma certa forma, dá-nos capacidade, principalmente no documentário em geral, são grandes documentários, o diretor de fotografia faz o enquadramento também, portanto, às tantas, o realizador tem que fazer mais confiança ao seu operador, ao seu homem de imagem, e dá-nos capacidade um pouco de criar a sequência e um estilo, e que da minha parte tento procurar ir no sentido do coisa. E aí é extremamente importante os ensinamentos do José Luís Carvalhosa, e ter tido a experiência com o Manel Costa e Silva, e com o Cássio principalmente, e evidente também gostei de trabalhar com o Elcio Roque, mas é dentro dos outros aspectos, mas em termos da sensibilidade artística e da relação com o autor, com o realizador, efetivamente é Manel Costa e Silva e Cássio de Almeida. E o estilo de trabalho do Zé Luís Carvalhosa foi excelente para a minha experiência do documentarismo. E a adaptação com pequenos meios, verdadeiramente pequenos meios, pequenos refletores, espelhos, nessa altura ainda não havia verdadeiramente o poliestireno, que é a esferovite, era cartões brancos, a folha branca, não vês? Olha, vê-se faz a diferença, não é? Coisas assim do género, foi extremamente importante. Não sei se te respondi bem a essa coisa, pá, da diferença. Sim, é evidente que... há uma coisa... Estou a falar em geral, é evidente que um documentário de grandes produções... Não, eu estava-me a referir mais a documentários de pequenas produções. Vou-te dizer, em relação... Mas em relação a isso, posso acrescentar, à pergunta em relação aos documentários e à ficção,
Não sei se trabalhas da mesma forma ou se num tens mais liberdade do que no outro. Se tens mais liberdade no documentário, em questão se fazes muita... se trabalhas antes de ir para o campo trabalhar, não é? Se fazes a reflexão, se trabalhas com o realizador, o enquadramento, tudo essas coisas. Ou... Então, há uma coisa, ainda em relação às diferenças de documentário, portanto, o documentário caracteriza-te um bocado e que há ligações fortes, mas em relação à longa-metragem, evidentemente, ou mesmo uma curta-metragem de ficção, tudo o que implica ficção, implica, de uma certa forma, haver uma equipe completa e na imagem também, uma equipe completa de forma a que há eletricistas, há maquinistas e, portanto, o diretor de fotografia tem que ter, para além dos seus conhecimentos intelectuais, técnicos, ter uma capacidade de gestão, finalmente, de toda uma equipe, de que ele é responsável. Por isso é que em francês diz chef operador, chef opérateur de prise de vue, chef operador ou diretor de fotografia em português. E, portanto, é ele que tem que saber gerir toda esta gente. É evidente, depois há diversos compartimentos. O primeiro assistente dirige o seu segundo, mas se há graves problemas, o diretor de fotografia quer que as coisas corram bem. Portanto, vai tentar pôr e depois é uma relação efetivamente artística com o realizador e de discussões também técnicas e compreensão orçamentais para chegar sempre a uma coisa de conivência, efetivamente, de equilíbrio com o produtor em relação a se é uma grua de 12 metros, se é uma grua de 7, se é uma grua baratinha, se é uma grua de outras condições, se é a câmara e a objetiva tal, enfim. Tudo isto o diretor de fotografia tem que saber, para além de toda a técnica laboratorial de pós-produção, para poder acompanhar a sua imagem até à exibição no cinema. Portanto, acaba sempre por ser mais complicado, não é? Do que numa pequena equipe de documentário. Não é? Pronto, isso é uma das grandes diferenças. Há um trabalho muito maior. Claro, de preparação. Portanto, agora, para preparar, seja no documentário, é evidente, também se fala do cenário, do guião, discutimos um estilo que o realizador quer impor esse documentário, e depois talvez haja uma improvisação imediata, porque se tu estás a fazer a câmara, há momentos que tu sabes o que é o que se pretende e tu não sabes é o que o outro vai fazer. E às tantas, ou temos que seguir, ou temos que imaginar um outro plano para resolver a passagem à sequência próxima, que sabemos que vamos filmar no dia depois, ou não sei o quê. Imaginar determinadas coisas. No filme de fundo há cada vez menos, mas tem que haver preparação. Há uma preparação, diretor de fotografia, com os outros chefes depois, como o chefe decorador, maquilhador, enfim, toda essa gente que é importante, os chefes de posto, e principalmente com o realizador. E na tua experiência, onde é que achas que já conseguiste fazer mais ou dar mais da tua criatividade? Eu estou absolutamente realizado, e foi graças a ter vindo para a França, que efetivamente realizei. Portanto, não, como te disse, em Portugal fiz uma brilhante carreira de primeiro assistente, lancei algumas coisas, mesmo a Associação de Imagem, que o meu amigo Tony é daqueles que pôs mesmo eficazmente a associação a trabalhar. É a única coisa de organização dos técnicos, finalmente, é na imagem. Não está o Acácio, o Zé António, eu, também sou sócio da associação. Mas fui eu que abri um bocado e que estimulei a essa coisa, antes de vir.
porque o sindicato, as pessoas, ou com medo dos produtores, ou não sei o quê, nunca houve a capacidade por retomarem de novo o sindicato. E finalmente eu disse, a única solução é a imagem que está mais solidária e não sei o quê, que está a tentar pôr os outros a trabalhar, e portanto o resultado da AIP, da ICTP de Portugal, eu participei nessa coisa bem. Agora, o que tu me tinhas perguntado? Em toda a experiência que tens tido no cinema, onde é que achas que já conseguiste, ou em algum caso particular, pôr mais da tua criatividade sem ter sido imposto pelo realizador? Não sei. Não, ora bem, a minha criatividade, é por isso que escolhi ser diretor de fotografia e técnico, e continuo a ser. Quando as pessoas dizem, então, mas não gostavas de ser realizador, porque as pessoas de fora têm sempre a ideia que, para já, que o cinema é a realização. De facto, é o nome, se um filme tem um sucesso, é sempre o realizador que tem o sucesso, não é? E se tem o sucesso, a equipe vai atrás, que foi o caso de filmes do cinema novo português que deram o nome ao Costa e Silva, ao Elcio Roque, e principalmente ao Cássio de Almeida, que teve a oportunidade, no período, efetivamente, primeiro do Paulo Branco em Portugal, de trabalhar com determinados estrangeiros, como o Alain Taner, como o Raul Ruiz, e que lhe deu uma abertura também internacional. Podemos dizer que é o diretor de fotografia mais conceituado português em nome internacional, não é? O Cássio de Almeida. E é um homem que, por sua iniciativa, conseguiu adaptar e comprar materiais. Portanto, quando ia para um filme português, fazia como se diz em português, um pacote. Ele, o seu material e os seus técnicos. Portanto, o José António, o Jorge Caldas, enfim, mais tarde, que era Manuel Carlos, enfim, ele formou sempre um bloco. Aliás, o único que não tinha material senão as suas células, os seus exposimentos, fotómetros em português, era o Costa e Silva. Porque o Elcio Roque também comprou geradores, comprou coisas, portanto era uma forma de sobreviver. E mais tarde, o Mário de Carvalho, que deves conhecer, excelente diretor de fotografia, mas às tantas apercebeu-se, a nova geração, que se ele ficasse não ia ter o mesmo trabalho, nem era preciso sofrer, e portanto isso aí é um dos maiores patrões de estúdios e materiais de Portugal atualmente. Tem não sei quantos estudos e está bem na vida, não é? E ainda bem para ele. Ora bem, eu, em relação à criatividade, tanto a criatividade é ou analisar o projeto dos outros e a alquimia que pode existir, porque há realizadores que nós conhecemos, que temos relações, e da relação que se constrói na construção imediata de um filme, que é sempre um curto espaço na nossa vida. Portanto, há exemplos concretos em que essa alquimia funciona e tudo se passa bem, outros, essa alquimia não existe e às vezes os filmes sentem-se disso. Não é que a fotografia vá revolucionar a ideia do realizador, porque os realizadores têm a sua ideia e quando é bem montado e quando é bem pensado, o filme será sempre um filme. É evidente que se a fotografia vai no seu conjunto, o filme será ainda maior, não é? E essas coisas não é sempre que se passam. Às vezes há as alquimias, mas os meios não são, portanto há limitações. Os filmes podem ser simpáticos. Portanto, realizei-me bastante como operador ou como diretor de fotografia, desde que estou aqui, fazendo os meus 4 longas-metragens. Acho que dei bastante do meu conhecimento técnico e ajudei os jovens realizadores, porque só em 2
dos filmes, e isso aí é excelente, é o realizador trazer-me qualquer coisa de novo e obrigar-me a fazer coisas. Não, quer dizer, posso dizer, metade dos filmes houve dois que me realizei absolutamente, porque o realizador deu-me qualquer coisa, era ele que diz, faz assim. E eu tive que ir naquele sentido verdadeiramente, e o resultado foi excelente. Os outros é mais por juventude, e portanto sou eu que tenho que inventar soluções quase de mise-en-scène, e como não sou o autor ou realizador, passa sempre uma coisa um bocado mecânica, e isso sente-se nos filmes. Isso sinceramente é o que eu sinto quando há uma ala artística verdadeiramente do realizador que nos faz ultrapassar os nossos conhecimentos. O teu próprio resultado técnico vê-se de outra maneira, tem outra chama. Mas queres que eu te diga hoje? Não, mas consideras-te como também te consideras como um criativo, não sou um técnico. Claro, eu sou criativo, mas e por isso é que a longa-metragem, mais que o documentário, na sua preparação e na discussão, seja na escolha dos locais, não é? Já temos uma visão do operador, talvez mais o realizador diz-nos que era um plano assim, mas tu estás a ver em relação ao guião e à sequência que é aqui, que aquele fundo não pode servir, que daquele lado, se tivermos na hora X, é a melhor hora, portanto, aquela situação que pode ser ideal a nível do fundo, do decor é bem, mas em relação à luz exterior e não sei o quê, ou teremos que esperar uma hora X, e às vezes sabemos perfeitamente no ritmo da produção e no planeamento em relação aos atores, né? Depois isso tudo se muda, portanto. Mas é bom esta discussão teórica e visual da preparação, da decoupagem, tudo, porque finalmente no ato de filmar o realizador se dedica com o seu operador, no caso de haver operador, a compor os seus quadros, não é? Mas temos o filme já todo feito na cabeça e, portanto, há uma certa independência e contribui também na eficácia do ritmo de filmagem. Depois, pronto, há sempre as coisas que não são exatamente... E quando tu preparas bem, quando há uma decoupagem, a decoupagem não é para ficar presa academicamente àquilo, mas é visualmente sentirmos já o filme. Para nós o filme já está feito. Portanto, se há uma catástrofe ou não sei o quê, rapidamente encontramos uma solução. E isso é um dos exercícios antes e durante as filmagens, é fundamental. E depois é a capacidade de acompanhar na pós-produção. Portanto, também tem que se saber qual é a cadeia que vai fazer-nos trabalhar para que a fotografia vá no sentido do proposto dramatúrgico da coisa. Portanto, e isso aí é colaboração artística, é evidente. Mas falaste nos outros dois filmes em que o realizador ou os realizadores não te dirigiram tanto, ou não, que não... É porque não houve empatia ou foi porque... Há uma coisa... Porque isso já até podias ter mais liberdade. Não, mas eu não... A liberdade é essa mesmo, é aquilo que se prepara, é aquilo que prepara, depois tens a tua liberdade, não é? Mais tu conheces o realizador, mais tu tens a liberdade para ir. Quando tu não conheces, estás prisioneiro e nas dúvidas se é isto que ele quer, se ele não quer. É uma boa pressão, isso é um jogo de pressão que, por mais experiência que tu tenhas, não é? Estamos sempre... não queremos prejudicar, não queremos passar... será que ele vai gostar? Mas tu não podes estar com estas hesitações. Já tem que ser mais... tens que fazer, aquilo tem que ser feito e pronto, não há tanto tempo a pensar.
Exato, mas essas coisas, estou-te a dizer, das coisas subjetivas que nos assaltam, e tu não podes, no momento de filmagem, estar-te a questionar com a coisa, porque então atualmente, quer dizer, o cinema português, até há pouco tempo houve uma maior mobilidade de tempo, de pensar. Eu lembro-me de estar em platôs em que passámos 2 dias sem filmar. Por exemplo, no Veredas, um filme do Acácio de Almeida, com o João César Monteiro, de 76. Passámos 2 dias à procura de uma árvore. E estávamos a viver numa quinta, na Quinta da Ravasqueira, por exemplo. E não sei se o João César Monteiro fez isso para estar a pensar a melhor solução, mas fez-nos andar para aí mais de 300 km à volta de Arraiolos. Íamos a Porto Alegre, a Elvas, à procura desta árvore que ele tinha se esquecido onde estava. Então essa árvore, sabes onde é que estava? A 25 metros, na Quinta da Ravasqueira. E o Acácio e toda a equipe, de grandes paciências, porque seguíamos o Acácio era um homem paciente, é um santo, tipo ermita, é assim cá. E seguíamos a calma do Acácio. Lá o sentíamos a fumar de vez em quando. A fumar não é fumar, é sem fumo. Mas a aguentar aqueles devaneios artísticos. São artísticos, mas um filme não se pode permitir, na realidade. É como quando eu falei da economia idêntica à construção civil, basta um pequeno atraso, estás a aumentar o budget logo. É porque são mais salários, são mais comidas, logo a esse nível, mas, não é? Talvez, pronto, são mais horas extraordinárias. É muito dinheiro, envolve muito dinheiro, mas depende do contexto, da época em que foi feito, e se calhar nessa altura era interessante fazer filmes assim. Era bom, não sei, pronto. Essa liberdade era boa quando as pessoas não são pagas, por exemplo. Quando o cinema é artesanato. Numa filosofia quase de curta-metragem. Mas quando há implicações de salários, e nessa altura já havia salários, porque a seguir ao 25 de Abril, isso foi uma das coisas, é que essas equipes de antes do 25 de Abril, que vinham só ganhar um bocadinho mais de dinheiro e fazer as equipes para que se possa fazer o filme de autor, trabalhávamos 16, mesmo 18, chegávamos a estar o dia completo, 24, no filme do Seixas Santos, Brandos Costumes, com a Acácio de Almeida também, que eu colaborei. Dormíamos no estúdio de atores, não dormíamos, fazíamos. Depois o ator saía, tínhamos que esperar o ator que saía do teatro à meia-noite, depois começávamos à 1 da manhã, e de preparar 2 horas. Quando chegávamos era de manhã, mas de manhã vinham outros atores que, enfim, aquilo era 24, quase sobre 24. E, portanto, eu acho que também não é o sistema, a prova é que mudou e deu estabilidade às pessoas, e a partir do momento que as pessoas são pagas, têm que se programar, por isso é que há preparação, planos e não sei o quê. E atualmente está tudo quase como a antiga portuguesa, não é? No artesanato. Mesmo aqui em França. Depois há uma declinação, menos dinheiro, menos não sei o quê, começa-se a reduzir equipes, começa-se a pedir favores às pessoas. Aqui em França, por exemplo, havia o hábito das curtas-metragens não ganharmos salário, não é? Agora é obrigatório. Mas o não ganhar salário implicava trabalhar 2, 3 dias, não podia ser feito. Atualmente fazem-se curtas-metragens em 15 dias. E porquê? Porque há muitas escolas, de facto, há muita gente que não fica no cinema. Há gente que trabalha no banco, que fizeram outros cursos, mas também é de cinema. E há uma indústria de curta-metragem, finalmente, de gente que pede, como gosta de cinema, que pede permissa ao patrão para 15 dias e vem fazer de maquinista ou de eletricista. E mesmo a realização é malta que trabalha noutros sítios e que faz cinema. Em França, atualmente, a curta-metragem é feita por equipas que são de excelentes profissionais. Depois há um que
começa a dizer, é muito bom, e vem um produtor ou um chefe qualquer de um setor que vai buscar essa pessoa. Mas é assim, atualmente é engraçado. Em relação a esse filme, ao Veredas, o que é que era o teu papel? Eras assistente de imagem? Eu era assistente de imagem do Cássio. O que é que faz um assistente de imagem? Então, assistente de imagem nessa altura. O que é que tu fazias? Nessa altura era uma 2C. Eu até tenho para aí fotografias, acho eu. Era uma 2C e, portanto, fazíamos um bocado de tudo, não? Carregávamos os magazins com a película. Era uma 2C com 3 objetivos de Torel, lembro-me. Bem, mantínhamos, nessa altura era inverno, com neve, não sei o quê, portanto temos que cuidar da manutenção da câmara, das ópticas, dos objetivos, de todos os acessórios, não se esquecer de carregar as baterias, porque se temos um blimp, se tínhamos o som direto, tínhamos que saber desmontar esta câmara portátil de exterior para o interior de um blimp, que ficava assim um monstro pesadíssimo, todas as engrenagens para podermos fazer os focos de fora. Enfim, o assistente de imagem é aquele que finalmente que dá a garantia no momento dos bons focos, de fazer o foco. Isto não tem cinema. Nessa altura fazia isso tudo, mas isso tudo é declinado, como nos Estados Unidos, ou aqui, há o primeiro, há o segundo, há o terceiro assistente, e às vezes até há mais. Portanto, e nos Estados Unidos, por exemplo, o focus puller só faz focos. E ocupa-se do objetivo e do coisa. E o check the gate, que é ver se há impurezas e pelos, chamado pelo, na gate, check the gate, para que a imagem esteja própria. Portanto, temos que verificar todas essas coisas. É o garante de uma imagem segura para o diretor de fotografia e para o filme. E para não haver riscos, está a arriscar. E, portanto, se há coisas, ele tem que saber justificar porque é que acontecem as coisas. Se é a câmera, se é a objetiva, se é... E só se vê isso nos resultados na projeção, depois de vir atualmente, desde que passamos ao numérica, e mesmo antes, com os monitores, há um certo controle de toda a imagem, não é? Pronto, mas isto eu estou a falar na forma analógica, argentique, da película, não é? E nessa altura andávamos com o tripé, porque a câmera era portátil no exterior. Quando era o blimp, tinha que ser a 2, não é? E é uma coisa grande. Mas tinha que saber testar a câmara antes eu fui um dos primeiros a fazer verdadeiramente os testes de câmara em Portugal. E já tardinho, quer dizer... Bom, eu sabia fazer alguns, mas foi exatamente com um diretor de fotografia português que me forçou a me indicar e a me basear dentro do sistema francês, que é o mais rigoroso, porque há sistemas diferentes. Em França, por causa dos seguros, o assistente recebe película e tem que testar todo o material antes de filmar e imprimir mesmo. Portanto, em relação ao foco, a calagem das objetivas, a fixidez, e depois tudo isto é anotado, e se há algum acidente, o seguro prova-se que a câmara estava boa. Portanto, há coisas há transformações que não se compreendem, não é? Ou no transporte, mesmo que tu estejas com muito cuidado, e não sei o quê. E, portanto, é isso a função do primeiro assistente. Eu, por exemplo, fui um dos primeiros a trazer isso graças ao Eduardo Serra, que é um grande diretor de fotografia francês, dupla nacionalidade, portuguesa-francesa, e que, pronto, era um dos seus primeiros filmes em Portugal, o Sem Sombra de Pecado, exigiu e eu até tive problemas porque não sabia fazer os testes tal como ele, porque ele tinha sido também um grande primeiro assistente francês e como era do seu primeiro filme, não é? Estava cheio de... O primeiro filme como diretor de fotografia, ele. Esse filme é de quem?
de José Fonseca e Costa, Sem Sombra de Pecado. Excelente filme, uma fotografia fabulosa, mas foi isso que me encantou, quer dizer, estava ali fechado naqueles 3 diretores de fotografia portugueses. Um dia mais tarde houve alguém, acho que foi Manuel Costa Silva, coitado, já morreu, que me disse: então, mas agora só trabalhas com estrangeiros? O que é que queres? Ao menos, olha, vou aprendendo mais umas coisas, já eram uns anos valentes como assistente, ao menos variando de diretores de fotografia, aprendo coisas que com vocês já parei, não é? Portanto, ele ficou muito ofendido. O João César Monteiro foi o único filme com que trabalhaste? Não, fica antes do 25 de Abril. Não foi antes. Ele termina uma cena ousada dos Sapatos de Fundo com a Cássio de Almeida. Uma cena na Comuna. Sim, senhora, já foi depois do 25 de Abril. Para terminar os Sapatos de Fundo, em que era, como é que se chama aquela... a atriz, eu já começa a estar cansado. Não, é uma cena de cama, de nua e não sei o quê, ousada, para um momento, em que foi a primeira vez em que eu ajudei o Acácio. Eu não tinha assistente, fui ajudar-lhe a montar o tripé, ele fazia tudo nessa altura também, que isto é tudo era a equipe que tinha. Era eu, o meu pai, João César Monteiro, a atriz e o colchão branco, com lençol branco. E pronto. Mas isso foi ali naquele momento. Depois, pronto, isso tinha trabalhado antes. Depois o João César, com as histórias do Instituto Português de Cinema, tentámos fazer o ICAIC português, que era uma coisa tipo instituição nacionalizada do cinema. Muitas pequenas firmas e técnicos ocuparam o Instituto Português de Cinema e tivemos lá durante o tempo da Revolução, até 75, final de 75, e tínhamos unidades de produção. E o João César Monteiro era um dos realizadores que tinha adotado esses princípios, portanto, produziu na sua unidade de produção o Veredas. Teve vários problemas de produção e ao final eu entrei na segunda fase. Eles filmaram uma primeira fase com o Carlos Mena, esse tal assistente de filme. Depois o Carlos Mena passou. A malta era muito polivalentes. Eu próprio também fiz produção. Quando não havia trabalho, tínhamos aptitudes para certas coisas, então fiz produção. Num filme do Artur Semedo, por exemplo, esse Carlos Mena passou à produção e eu passei a assistente, quando ele tinha sido assistente do Acácio. Portanto, o Acácio era muito engraçado, que era o material dele, não é? E eu já tinha um certo traquejo, o ser filho do Henrique Espírito Santo, coisa política, isto visto à distância, às tantas não era falta de respeito, mas era a ousadia de lhe dizer na cara determinadas coisas. Então, como era o material, ele fazia o seu trabalho e depois, quando eu andava a arrumar na carrinha, vinha-me sempre com as coisas: Otávio, toma atenção, esta mala aí não, ali, não sei o quê. E eu lembro-me de ter respondido, isto no frio, à noite, em Trás-os-Montes: Cássio, esteja descansado, nada se parta, eu sou assistente, você vá descansar, que eu ocupo-me do seu material. Mas ele não gostou muito, porque o Cássio gosta muito, ou gostava, não sei se ainda tem mesmo material, mas de tudo aquilo, era normal, era o material dele, aquilo era sagrado, porque não havia o hábito da gente que alugava, que se fazia, é que aqui um gajo veio a uma casa de aluguer, aluga, testa, isso não está bom, eles têm que dar outro. Ali eram os únicos que havia. Portanto, eu até compreendi isso, mas era uma canseira. Todos os dias era aquele mesmo número de controlar o que tu estavas a fazer. Quer dizer, nós não estávamos ali para partir o material, não é? Ainda por cima eu, que me considerava um tipo a rigor. Mas, por exemplo, a maior parte dos assistentes, com o Acácio de Almeida, com o Costa e Silva tinham até relação. Era o Tutu. E com o Acácio também. Mas
todos os assistentes era o Acácio, é mais o Vocino. Não havia sempre uma distanciação no tratamento. Aliás, fazia-se, não sei se é por eu ser do Norte, não, mas havia uma outra distanciação dos assistentes em relação ao Acácio. Havia-se o ar de moano, de frade. É capaz de ser mais o feitio dele, não propriamente seja uma pessoa até distante, não sei. Não, é evidente. Tipo, tu estás a falar, estás a dizer em relação ao Acácio, é a sua personalidade, é interior. Com João César Monteiro, lembra-me que toda a equipe, estávamos a filmar uma cena de um tiara, que é uma cena muito bonita, porque o João César Monteiro tinha ideias e quando queria tínhamos que fazer o que ele queria. E o Acácio tinha, lembro-me tão bem, uma pequena janela, casa de pedra, em, como é que era? Era numa aldeia... Lá para trás dos montes. Na realidade, já do Acácio, como pessoa, a tentar ir na via que o João César Monteiro queria implicar ao filme. O Acácio fez uma excelente coisa, era uma casa de pedra, não é? Telhado de olmo, entrávamos por uma pequena porta, uma grande lareira com uns grandes bancos transmontanos, e depois uma sala onde estava o tiara, a cama, era só uma sala, uma casa pequenina e de colmo, aquilo tudo cheio de fumo, uma ambiência fumada, difusa, aquilo frio, porque era o inverno, e o Acácio, depois de estarmos, conseguirmos autorização, que aquilo era quase tudo feito ao momento, o João César Monteiro, o meu pai, na produção, não sei o quê, já conheciam, então, mas demorou o seu tempo, então o Acácio pôs a câmara no interior, um projetor na direção do teatro, que estava a um canto, completamente, não sei como é que aquela gente, com uma velinha, conseguiam ver o trabalho que estavam a fazer. Não tínhamos espaço para nada. Ele conseguiu, portanto, antes de meter a câmara, entrava a escada para pôr o coisa numa trave que havia, como é que se diz? Uma trave? Não, uma trave. E no exterior, então, tinha metido um mini bruto, 6 lâmpadas, com um filtro e não sei o quê, para fazer uma entrada de luz pela janela. Entramos com a câmara, pusemos todo o preparativo, foco, não sei o quê, porque aquilo era um enquadramento, que está no filme, enquadramento fixo, é um plano muito bonito. Demoramos, havia 2 projetores, uma câmara, o Acácio sozinho lá dentro, o João César Monteiro e a senhora do teatro. Tchac. Muito giro. E nós todos saímos para fora. O maquinista, o Vasco Sequeira, que já morreu há pouco tempo. Eu, o meu pai, todo o resto da equipe. Pô, tudo para fora, à lareira, ou no exterior. E o João César Monteiro ensaiava e dizia, não está bem. Não está bem. E o Acácio, mas João, o que é que não está bem? Não está bem. É luz, não pode ser. Então, o que é que podemos fazer? É assim, lembras-te do quadro? E mostrava-lhe lembras-te da fotografia no quadro, acho que era do Rembrandt. É isso que eu quero. Mas o Acácio, também. Então, lá mexi no projetor de fora. E depois, para entrarmos naquilo tudo com uma escada, porque aquilo ainda era alto. Lá tínhamos que fazer sair a câmara, o tripé, para depois entrar a coisa,
e para corrigir de novo o projetor. E depois saíamos outra vez, punha tudo, não. Aquilo foi para aí umas 5 horas para acertar a coisa. E o Acácio já quase que chorava. E toda a gente já queria era bater no João César Monteiro. Nós todos estávamos com uma raiva de João César Monteiro por andar a fazer sofrer o nosso Acácio. E o Acácio está... Bem, César. E é assim, o Acácio é assim, ainda hoje é assim, quando se fala com o Acácio é de uma calma e de uma passividade, deve andar a ferver lá por dentro, mas depois aquilo tudo é interiorizado e, portanto, acho que e ainda por cima é aquele que tenta dar o seu interior ao realizador, e foi isso que lhe fez efetivamente a carreira. E depois fazer também, durante muito tempo, que é uma das coisas do cinema novo português, não tínhamos grandes meios, ou os cineastas portugueses não tinham grandes meios, como pequenas coisas fazer imagens extremamente interessantes, não é? Portanto, é uma das coisas que o levou aos cineastas também, como o Alan Tanner e o Raul Ruiz, que gostam também de bricolar, português, de improvisar e de construir coisas sob o momento. Eu tenho, não é para me equivaler ao Acácio, mas acho que é uma das minhas qualidades, também é isso. Como finalmente, quando eu passei a diretor de fotografia, não entrei como o Eduardo Serra ou o Mário Barroso a fazer telefilmes ou longas-metragens, não tive essa oportunidade. Depois, também o meu francês não é muito bom, isto no cinema francês é necessário ter um bocado de qualidade mais no francês praticado. Mas o que é certo é que eu fui um dos primeiros aqui em França a trabalhar com estas pequenas câmaras e a fazer longa-metragem, em 1999, com um filme kinescopado de um luso-congolês que vivia aqui em José Calaplena, que me deu a oportunidade de fazer um filme de passagem, uma longa-metragem, e que foi bem visto pela crítica, quer dizer, em 2 salas, às tantas ninguém vê, não é? O mundo da distribuição não perdoa, mas é uma experiência extraordinária em termos desta ligação entre o digital, o numérique, como é que se diz em português? Numérique, digital? Digital. É o digital, e a película ainda nessa altura. E rapidamente, por causa dessa experiência, e também porque comecei logo a trabalhar um bocado nos documentários, finalmente tudo aquilo que eu gosto da película, não é? E ainda fiz um filme, o Le Fleuve, um filme que Tient bien la route, é um filme bom, de um outro realizador africano, entre Paris e África, um road movie, em Super 16. E estava todo contente com isso, porque foi logo no ano a seguir, e pronto, isto vai encaminhar-se. Mas, entretanto, quer dizer, com esta experiência da pequena câmara digital, Super 16, misturado também com vídeo, porque o outro filme misturámos por questões económicas, a parte de Paris foi filmada com uma pequena câmara de vídeo. E tudo isso passado, kinescopagem, passagem a filme, deu toda uma coisa que deve ter sido, mesmo primeiro que todos os craques, diretores de fotografia aí do meio, a trabalhar com os pequenos utensílios e a experimentar. Portanto, houve muitos produtores, não sei, sabem, que continuei a pôr em prática e a adaptar-me a uma coisa, a um novo utensílio de trabalho que, por questões de mercado e atualmente, está toda a gente, os longas-metragens com as grandes câmaras de alta definição e tudo isso, e as pequenas que também fazem agora não fazem a mesma coisa,
E é preciso saber, portanto, o momento atual é um momento de transição ao qual os técnicos como eu, como todos os diretores de fotografia que se prezam, tentam conhecer para ajudar. E às vezes é extremamente difícil, porque os produtores não conhecem, mas impõem. Mesmo os distribuidores querem impor máquinas e aparelhos que o savoir-faire de uma indústria de cinema foi construído com técnicos, as fábricas à rica, o operador, a saber se ergonomicamente as câmaras se adaptam, que é confortável, que não sei o quê, que pode ser de reportagem, ligeiro, de longa-metragem. Estes novos utensílios saem todos os dias um diferente. E cada um com mais pixels, com mais bits, com menos bits. É assim uma coisa toda. Mas os realizadores depois também querem filmar porque julgam que é mais fácil. Mas é interessante como utensílio, mas cada um adaptado às circunstâncias, e isso é que é interessante, do guião, do sujeito. E, portanto, essa coisa não está muito ainda metrizada, porque podemos ir trabalhar com agora fala-se muito da Red, não é? Porque já não é só a cassete, passa ao RAW, ao computador, ao direto, ao negativo numérico, a outros registros. E, portanto, mas isso implica o saber, o que se vai, como antes, mas muito mais complicado, porque são novos utensílios e obrigam porque a imagem seja equivalente à excelente imagem da película. É incrível é que a película está num estado de tal desenvolvimento que é a imagem mais perfeita. E, entretanto, a indústria destrói os laboratórios. E dá-nos o outro para chegarmos ao mesmo nível da película. É evidente que a película é mais cara, é menos ecológica, não sei até que ponto, mas que há as matérias, os ácidos, os líquidos, não sei o quê, e, portanto, temos que nos adaptar, não é? E à força. Mas se não há meios que sigam a imagem proposta de base, a imagem fica horrível. E se nós virmos a maior parte dos filmes, alguns são feitos, é quase tudo a mesma imagem, às tantas. Portanto, ao me perca, é o que eu chamo um momento de transição. Não é? Mas depois também há a etalonagem também. Não, mas a etalonagem não faz tudo, porque às tantas tu filmas com uma certa qualidade, mas se a cadeia de pós-produção é menor, é mais fácil, já não segue. E finalmente, tu, em determinada altura, não sabes qual é a imagem que fizeste. Com a película, sabias que era o filtro e a dar ali, às tantas, andas um bocado perdido. Mas as máquinas de etalonagem têm vários níveis de resolução. E se tu queres impor uma determinada coisa a um produtor, ele diz, não, porque não tenho budget para isso. Não, ok, filmamos em 4K, não sei o quê, mas eu dou-te só o 2K, e o 2K fica KK, quer dizer, fica KK, fica Super 16, que é muito giro, mas será que a imagem deste filme foi pensada para ter uma textura idêntica ao Super 16 ampliado em 35, por exemplo? Porque depois é tentar fazer esta coisa do RAW ou do numérico, a mesma imagem que o cinema quase que dá espontaneamente. É evidente que quando começas a ter estas coisas todas de efeitos especiais e não sei o quê, economicamente é melhor logo ir. Portanto, há as câmaras, as ARRI D21, as Genesis, as F23, a F35, há uma declinação enorme. Depois há as Red do ano, que faz um trabalho excelente, efetivamente, mas depois são máquinas a gás, que pesam 17 quilos, a indústria não trabalhou com os técnicos, a ergonomia como o cinema trabalhou para as suas câmaras, o homem fica todo torto das costas ao final de 2 anos, das câmaras pequenas um tipo mete a fazer voar. Não fizeram esse estudo, então as câmaras que fizeram, parece a Red,
também é assim? A Red é um exercício de estilo da eletrónica e versátil, que dentro de um corpo relativamente pequeno pode ser progressivamente evolutivo, e a ideia é essa. A partir do momento que funciona a ideia eletrónica de computador e não sei o quê, da imagem, estão a começar a fazer trabalhar, mas é um bloco quadrado em que metes o objetivo, mas depois precisa de parasol, precisa de não sei o quê. Quer dizer, as câmaras, mas precisa de um suporte para entrar no ombro, por exemplo, em câmara 1. Depois tem uma coisa antinatural que são os discos duros, por exemplo. Se tens que estar agarrado ao computador é com cabos. Quer dizer, tudo isto não é assim tão simples como isso, por isso é que eu estou a dizer, é uma máquina a gás. Mas que as pessoas têm que se adaptar e pronto, e é excelente e finalmente não é mais barato que a película. Para determinadas coisas eu continuo a defender a película. Para determinados filmes, quando são pensados e artisticamente, podemos ser mesmo mais barato. Quer dizer, é a mesma coisa que os Avids, os Final Cuts, quando venderam que era mais rápida a coisa. Não, os filmes demoram exatamente o mesmo tempo ou mais. Porque o realizador atualmente, em vez de filmar a sequência em 6 planos, é capaz de filmar em 360 graus várias sequências, e depois o montador, como é de facto, pode fazer de uma sequência 6 sequências e vai pôr problemas na cabeça do realizador. Há 6 possibilidades. Antigamente era capaz de dialogar e mostrar 1 ou 2 exemplos do plano geral em vez do grande plano, não sei o quê. Ali não, ali há 30 mil situações em que ele monta, mas às tantas o tempo de reflexão vai dar o tempo de rapidez, quer dizer, é a mesma coisa. Mas no fundo, as economias são equivalentes. Que as novas tecnologias. Mas é exatamente, eu estou de acordo, mas é um momento de transição mal aplicado que faz pensar às pessoas que é fácil e não é. Mesmo para o realizador. O realizador antigamente, com a película, era obrigado a pensar no seu filme. Atualmente chegamos aqui, mete a câmera, filmas, e filmas agora, e agora filmas outra vez. Portanto, é cassete, não custa nada, vai, fazemos o filme na montagem. Só que não é a mesma reflexão, e às tantas a qualidade sente-se também. Claro. Mas acredito que também haja realizadores que já filmam com digital e que fazem a sua reflexão. Não é? Eu não me esqueço exatamente o Wim Wenders há pouco tempo disse uma coisa que estava aí num debate. Ele disse: eu trabalho com estas pequenas câmaras, mas eu já tive a sorte de fazer cinema. E um filme feito por mim com uma pequena câmara vai ser exibido e passado a filme e passado. Mas não é toda a gente que tem essa hipótese. Mas eu tive a sorte de fazer cinema. Isto é outra coisa. Vi-me vender-se. Não, mas é um bocado disso. E por isso eu continuo. Eu não vou a esse ponto. Acho que podemos fazer cinema. Eu ouvi falar até foi na internet que eu vi o Jean Rouge. Olha, ele também a dizer que também era contra estas câmaras pequenas, mas também no sentido que as pessoas pegavam, que toda a gente podia pegar e que não refletiam e que se punham a filmar e a filmar e a filmar e a filmar. Não, mas há pessoas que refletem. É o que eu digo. Há muita coisa, há coisas que o próprio... É a filosofia da industrialização do comércio, é que é muito rápido e, portanto, extremamente perigoso mas é evidente que as pessoas vão aprendendo e às tantas é preciso saber efetivamente utilizar para o sujeito, para o guião, para a história que queremos contar. E isso, há uma ditadura da parte orçamental e do produtor e de certas coisas de ignorância. E que o técnico, porque há uma desresponsabilização, efetivamente, também do técnico, dos chefes, dos diretores, e a falta de trabalho, e as crises, que nos obrigam a fechar a nossa boquinha e a aceitar tudo, porque sabemos fazer o nosso trabalho. Pronto, a imagem vai lá, está feita. E achas que as novas tecnologias, em relação ao trabalho do diretor de fotografia, mudou a
fica na mesma? Quer dizer, o trabalho é diferente? Para mim, eu continuo, por exemplo, eu continuo a utilizar a preparação, estas câmaras, não estas pequenas, mas com as pequenas, às vezes, eu utilizo bastante a célula, quando tenho os meus projetores, a célula não... E baseio-me já numa relação para não ir várias vezes ao monitor e não sei o quê, quando tenho a possibilidade de ter, mas construo com a minha velha célula, o fotómetro. E a partir daí é a base. Vou ao monitor e aí regulo as coisas, porque já sei que nos testes que fiz com ela, o equivalente da sensibilidade, não sei o quê, portanto, estou agarrado um bocado aos princípios da película. E tenho tido bons resultados. Mas acho que por exemplo, numa longa-metragem, no filme de longa-metragem que fiz na Turquia, com ainda eram as 900R Sony, alta definição, ao final de uma semana, não fazia a câmara, só fazia a segunda câmara de tempos a tempos. Tive uma remodelação na equipa, até a chegar tinha operadores. É impossível estares a orientar fotografia com os teus chefes, tens que estar atrás do monitor para controlar aquilo que pediste, porque é assim que eu trabalhei em vídeo na longa-metragem. Bem, com estas pequenas câmaras é diferente, não é? Isso aí é quase como em pequenos documentários, não sei o quê. Ficção com estas pequenas câmaras, assim que fazes, continuarás a fazer, não é? Mas também as testo, com miras, com não sei o quê, sei o que é que elas dão, preparas nas suas pequenas coisas, não é preciso mexer muito, há determinados parâmetros que podes tocar, porque o captador é de tal maneira pequeno que se tu fazes uma imagem bem, tu podes trabalhar, como tu dizes, na pós-produção. Se tu começas a fazer avarias na câmara, os parâmetros no dia-a-dia ou da luz são de tal maneira diferentes que às tantas pode fazer diferenças logo cromáticas e para ser chatas e depois não consegues recuperá-la na pós-produção porque não há diferenciação, de facto, Sim, quando eu na falo capacidade. Não quero dizer que eu acho que um filme se faça agora agora filme com a luz que for, que a abertura que isto tudo, depois faço tudo na etalonagem, não é isso. Etalonagem é para aperfeiçoar coisas não, harmonizar uma imagem que de princípio tem que estar dentro dos parâmetros e não é pensar que se muda as coisas, não é? Porque mas em todo esse sistema dos lutos e do trabalho raw, como por exemplo tudo o que é disco, não é? Há a possibilidade de preocupas-te com os contrastes e a partir daí depois há uma redescoberta de tudo aquilo que está impresso. Portanto, a imagem é uma imagem linear e de facto há depois um decoder, uma descodificação de todos esses valores ao qual tu introduzes o teu valor. Portanto, tu tens já valores Y que depois o próprio vão-te sacar para uma imagem real, a tua. E, portanto, tu preocupas-te com a exposição, evidentemente, e o contraste. E a partir daí tens tudo. Só que tens que ter meios de pós-produção para chegar a isso, não é? Pronto, mas olha, eu vou-te dar uns exemplos. Estão a acabar com os laboratórios aqui, como estão a acabar com a Tobias, que eu acho que é um erro tremendo. Porque todo o trabalho de película deverá e vai continuar. As câmaras duraram 100 anos, vão continuar a durar. Eu lembro-me de ter feito filmes, exatamente o Veredas, que te falei, com uma 2C que vem do tempo da guerra, de antes da guerra. Alemão. Há uma Reflex 2C. E portanto, aqui num colóquio também,
os próprios tipos de eclair que estão em maus lençóis, como na Tobis e por aí fora, que é tudo o numérico, o digital e não sei o quê. Agora é o 3D, como se todos os filmes sejam necessário 3D, é tudo de especulação para a distribuição, para meter o grande ecrã a receber o 3D de espetáculos rock, de Jogos Olímpicos. É muito engraçado. Como espetáculo, tudo bem, mas fazer filmes só para isso, quer dizer, para a publicidade ainda bem, meter a pastilha na boca do cliente, tudo bem, mas agora um filme, nem a própria coisa do Tim Burton é extraordinário, e o Avatar é uma canseira, quer dizer, às tantas perdes o valor todo amoroso, e há momentos que não é nada de 3D, mas pronto, cada um as suas opiniões, e até vou fazer agora um documentário em 3D com 2 redes. Mas, enfim, isto tudo para dizer que ele dizia que houve uma altura que era os papéis. Os papéis no Estado, até os arquivos do Estado eram papéis. Depois passou-se ao microfilme, já antigo, tudo bem, pequenino, não sei o quê. Tiraram os papéis fora, ficou só alguns é que ficaram. Depois veio a coisa, passaram no microfilme a disco duro, e a memória do Estado foi-se. Porque há box, porque não resiste ao tempo, o digital. A TFM, por exemplo, não comercializou certos filmes porque atiraram, nunca montaram um negativo do Super 16 e passaram a Betacam. O Master Betacam desapareceu, ou ficou mal. E finalmente são coisas que efetivamente isto vai se resolver, porque seja o Estado, seja as cadeias de televisão, seja qualquer laboratório deste tipo, tem que cada vez haver pessoas especializadas para controlar o estado em que ele está, com uma certa regularidade. Cada vez que sente qualquer coisa ou um alerta, tem que fazer uma cópia e já-me lá, portanto, às tantas é cópia de cópia de cópia, ou disco, ou um CD. Quando só tens um, antes de o emprestar, tens que fazer logo uma cópia daquilo para restar na memória. Portanto, uma grande canseira, não é? Coisa que a película resistiu a tudo isto. Portanto, estas coisas, deveria-se manter, ou devia haver o bom senso, efetivamente, de ter conta a isso. Mesmo a nível do Estado. E é o Estado primeiro, com a crise, a tentar vender novas profissões. Tudo bem, eu sou por, mas as outras têm que continuar. Porque é aí que está a segurança de uma continuidade. E depois, em termos ao cinema digital, portanto, que está em desenvolvimento, com o som negativo, que é o caso do RAW, das Red, das Alexas, agora a RIC 9, que é o mais pequenino, um bocado a resposta da RIC D21, que é o extremo da categoria digital, para a Alex, que vai ser, tu funcionas como uma câmara de cinema e de uma forma sempre extremamente simples, é o diafragma, os objetivos, a sensibilidade, escolhes a tua sensibilidade e a partir daí depois é o trabalho de pós-produção. Tens é que a seguir nos parâmetros ideais. Mas a película deverá continuar. Dizem que a digital é mais sensível, é tudo uma grande... Não é assim tão verdade como isso. As películas de 500 asa conseguem ter sensibilidade na noite, coisa que o vídeo não tem. Ou tem por outras maleabilidades de menus e não sei o quê, e de outros tipos de trabalho, mas isso implica ter a capacidade para o fazer. Se tu estás a trabalhar com uma produção de orçamento muito baixo, em que não podes utilizar as coisas que são caríssimas de pós-produção nestes meios, não tens resultado. E com a película terás, se não tens efeitos a fazer, porque depois há toda uma especulação também de venda do efeito especial a toda a hora e a todo momento. Não é como o Ruiz é capaz de fazer um efeito qualquer de um copo a esvaziar e não esvazia, mas não esvazia, não é? São os truques de ilusionismo. Isso é engraçado e é direto, não é? Fiz um filme sobre o Dom Quixote que era tudo em direto. Foi um prazer enorme fazer isso. Olha, e foi feito com uma câmara mais ou menos como a tua.
em mini DV. Quando as pessoas viram aquilo em grande ecrã, julgavam que era 35. Mas também houve condições para fazer isso. O estúdio estava iluminado da mesma maneira que exatamente como se fosse para o 35mm. Quer dizer, a capacidade de luz era de tal ordem que eu geri diafragmas que deu uma qualidade pura à imagem desta pequena câmara, que às tantas, quando foi ampliada em grande ecrã, estava em grande ecrã, 35mm. E finalmente o que foi projetado é beta numa. Não foi nada de 35, porque aquilo era uma coisa para a arte, 1h30. Isso foi uma das coisas que me deu o maior prazer. Que filme é que foi esse? Don Quixote, de Jacques Deschamps, o realizador. Passou na Cinemateca, ele veio, passou nos 400 anos. Foi exatamente por isso que ele foi feito, os 400 anos dos Cervantes. É um filme muito bonito. Tem que ver.